viver com ousadia não é você ser vitorioso, você fazer coisas incríveis, né? Você ter resultados maravilhosos, ou até mesmo ela traz a ideia de que viver uma vida com ousadia é simplesmente você viver, é você estar na arena da vida, é você se dispor a se permitir, a ver e a ser visto, né? Então, ela fala que é você estar inteiro vivendo a sua vida, né? E aí ela traz a ideia de que quando você está inteiro, você passa a entender que derrota e vitória fazem parte da vida, né? Você não tem que estar, para você ter uma vida com ousadia, você não tem que estar sempre sendo vitoriosa, você não tem que estar sempre vencendo, né? Que ambas fazem parte da vida e que o que nós precisamos é aprender a lidar com isso e a entender que isso faz parte do ciclo, dos ciclos da vida e enxergar esses altos e baixos, esses picos e vales, esses ciclos do morrer, nascer, morrer, ou de viver, nascer, viver, né? Viver, morrer, viver, como algo natural, e não com grandes arrobros ou grandes traumas ou grandes. Não. É você estar entendendo que isso faz parte da vida, como a própria natureza, né? Nos traz essa ideia do seu próprio ciclo, né? De primavera, verão, outono e inverno, primavera, verão, outono e inverno. E aí ela traz que a ideia da incerteza, né? Então não tem como você prever, se cercar, se garantir, né, de tudo que vai acontecer, para que você se sinta completamente segura, completamente tranquila. O que nós precisamos fazer para que a nossa vida dê certo é nos comprometer com ela, né? É nos comprometer de estar na vida e não nos esconder, né? É nos comprometer de vivermos e de buscarmos a cada dia essa vida plena. E aí ela traz a ideia de que uma vida plena é aquela vida vivida com sentimento, né, de amor próprio. E aí ela traz a ideia de que é você acordar todos os dias, né, e saber que, independente do que você fizer ou deixar de fazer, você tem valor pelo fato de ser quem você é. Que o valor não está atrelado ao que você faz ou ao que você tem, mas sim à pessoa que você é. É você ir dormir sabendo que, olha, eu tenho medos, eu tenho hora que eu erro, tem hora que eu faço coisas indevidas, mas essas coisas negativas minhas, ou essas limitações que eu ainda tenho, não muda o fato de eu ainda assim ser digna de amor e de aceitação. E aí, nós vamos começar a entender essa cultura da escassez, né? Por que que existe um padrão de escassez, uma cultura de sempre se sentir, né, que não é boa o suficiente. Então, nós vamos começar a entender o que está por trás, né, essa cultura da escassez, por trás desse sentimento de não ser boa o suficiente. E aí, para começar, nós vamos trazer aqui uma pesquisa que foi feita, aliás, tem sido feitas várias pesquisas sobre o conteúdo, né, das redes sociais, o conteúdo que está na internet. E o que se observou é que as palavras que têm sido mais usadas não são mais as palavras nós e nosso. Mas, ao contrário, as palavras que têm sido mais mapeadas na internet é eu e meu.
E que essa própria cultura do self, né, que não existia na nossa sociedade, ela diz muito disso, né? Uma cultura narcisista, uma cultura onde você é o centro, né, das experiências, não só da sua experiência, mas você quer o quê? Você quer o olhar do mundo para você, você quer o olhar de todas as pessoas para você, né? E aí, a ideia, né, do narcisista ela chama de alguns pesquisadores chamam da epidemia, né, do narcisismo, né, e que é um transtorno de personalidade narcisista mais que dobrou nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, né, que é essa visão de você querer ser visto, você querer ser o centro da atenção, você querer que o outro olhe para você, que o outro te elogie, que o outro te valide, né? Como se você fosse a pessoa mais importante do mundo. E por trás dessa ideia, né, interessante, está muito a ideia de que uma vida simples, uma vida comum, não merece ser vivida. Tanto é que hoje o sonho da maioria das crianças é ser o quê? Um youtuber, né? As crianças já, desde pequena, elas já sonham com isso, com estar no estrelado, né? Com estar numa posição de destaque, onde ela é o centro das atenções. E aí, as pessoas começam a se voltar, muitas, né, contra o narcisista, esse tipo de narcisismo. Muitas nem percebem, né, e querem ser essas pessoas, né? Mas por trás desse narcisismo, né, está aí um medo da humilhação de ser alguém comum, né? É essa a ideia que ela traz, que o conceito de narcisismo para a vulnerabilidade é uma pessoa que tem medo da humilhação por ser uma pessoa comum. Ou seja, você começa a entender e começa a olhar a sua vida como algo tão, tão bobo, tão besta, tão pobre, né? Que qual o sentido de viver essa vida? Qual o sentido de não acontecer nada de incrível na minha vida? Qual o sentido de não ter experiências maravilhosas, né? E aí você começa a cultura da comparação, a cultura, né, de estar seguindo pessoas perfeitas, né, que se mostram perfeitas, sempre mostrando, né, o carrão, a viagem, o corpo maravilhoso, os amigos sempre rindo, sempre tomando espumante, uma vida que na verdade ela não existe, né? Mas que é apresentada o tempo todo exatamente por esse medo de ser uma pessoa comum, né? Da perda de significado da vida quando se é alguém comum, quando se não tem sucesso ou quando se não faz algo que é extraordinário. Então, nós precisamos de tomar muito cuidado com isso, né? Porque a sociedade toda ela está em busca disso e se vendo com uma vida completamente sem sentido, né? E aí começa a nascer os ideais de grandeza, né? Eu só sou feliz quando eu tenho algo grande, quando eu tenho não sei quantas visualizações no meu Instagram, né? Não sei quantas validações, comentários. E aí esse ideal de grandeza é usado para aliviar, né, essa dor de ser uma pessoa comum. Então, o quanto que você hoje tem sentido isso, que a sua vida é uma vida banal, né? Porque você não tem grande visibilidade naquilo que você faz, porque você não tem centenas, dezenas de pessoas que te validam, que reconhecem o que você faz, né? E aí, a vontade de acreditar que estamos fazendo
que o que nós estamos fazendo tem importância, ela é facilmente confundida com o estímulo de sermos extraordinários, né? Então, uma coisa é você fazer algo que tem valor e que você, né, que te gera um reconhecimento, né? Esse desejo de acreditar que o que você faz tem valor começa a ser confundido com a ideia de que você é uma pessoa incrível, né? E é esse olhar, muitas vezes, seu para você mesmo, né, de se ver como alguém suprassumo, extraordinário, que vai fortalecendo essa cultura, né, do narcisismo. Então, aí é muito interessante porque ela traz a ideia, né, de que essa escassez ela está atrelada à ideia de que você nunca é bom, nunca é boa o bastante, né? E isso já começa com as experiências do dia a dia. Quando você levanta, você já vem com aquela sensação de que você não dormiu o suficiente, né? De que você não comeu o suficiente, de que você não tem. E aí isso vai se estendendo para tudo na sua vida, né? De que você não tem amigos o suficiente, que você não tem dinheiro o suficiente, que você não tem. O seu trabalho não é bom o suficiente, né? Que você não é, as suas relações, o seu relacionamento afetivo, amoroso, não é bom o suficiente, você não é uma mãe boa o suficiente, né? E aí você sempre vai se olhando com esse padrão, né, de escassez, né? E é muito interessante, gente, que é uma visão de uma idealização de perfeição que nós fazemos da nossa vida, que ela é inatingível. Então, o nosso grau de insatisfação, né, de insuficiência, ele vai sempre aprofundando. Por quê? Porque eu crio um modelo idealizado de mim mesma, né, um ideal de vida, um ideal de reconhecimento, de importância, que nunca vai se realizar, né? E é muito interessante que a gente aprendeu isso, né, até mesmo com a ideia de amor, né? Quando Platão traz a ideia de amor, né, que é o que nós conhecemos de amor platônico, né? O que é o amor platônico? É aquele amor pelo desejo não realizado, né? O amor platônico é o desejo por algo que eu não consigo realizar. Porque à medida em que eu realizo, deixa de ser amor, né? Então, para Platão, amor é aquilo que eu desejo e que eu estou sempre em busca de alcançar, mas que, quando alcanço, deixa de ser amor. E por isso, né, que a gente conhece a ideia do amor platônico como aquele amor que é vivido de uma expectativa, né, que parte só de um lado, que não é correspondido. Por quê? Porque à medida em que ele se concretiza, ele deixa de ser amor. E isso vem muito de encontro com a ideia da nossa sociedade de consumo, né? A sociedade de consumo, ela sempre nos aponta para, olha, aquele novo é melhor. Aquilo que você não tem é melhor, né? Aquela roupa nova é melhor, né? Você fazer determinada coisa é muito melhor, né? Aí é aquela ideia, né? Não, comprei meu carro, tô com a minha, mas olha esse carro novo que lançou. Nossa, eu comprei uma roupa linda, fui na festa, não arrasei. Mas olha esse vestido novo que saiu em tal lugar. Olha esse novo perfil de casa. Não, o bom agora é morar em condomínio. Depois, não, o bom mesmo é você morar num apartamento gigante. Entende? E essa cultura de valorar, que está totalmente alinhada com essa ideia, né, de amor de Platão, é você, o que é bom para a sua vida? É aquilo que você não tem, é o desejo, né, enquanto ideal, que não é correspondido, porque à medida em que em que aquele seu desejo ele é atendido,
ele perde o valor. E você pode observar na sua vida que, à medida em que você alcança, né? Então, por exemplo, ao meu sonho, né? Essa própria ideia que a gente tem de projetar a nossa felicidade para o futuro está totalmente alinhada a isso, né? Quando eu tiver a minha promoção, quando eu tiver um filho, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver um companheiro, quando meu marido for promovido, quando meu marido acertar na profissão ou acertar no emprego. Então, essa ideia de projetar a felicidade para um momento futuro ou para aquilo que eu não tenho, né? É exatamente essa ideia, essa escassez por trás dessa cultura da insuficiência, né? E é alimentar um padrão de insatisfação constante, porque eu aprendo que o bom, né, o ideal é aquilo que eu não tenho, é aquilo que está faltando. E aí eu sempre estou focando nesse vazio, né, nesse vazio da vida, ao invés de estar focando no cheio da vida. É eu focar que eu não recebi amor, é eu focar que eu nunca sou bem aceita, é eu focar sempre naquele lado do aspecto negativo, no aspecto que me enfraquece, no aspecto que tira a minha potência. E nasce aí, a partir daí, né, essa ideia da comparação, né? Porque se eu não sou boa o suficiente, né? E aí tem pessoas que são boas o suficientes, porque eu olho para a internet e vejo um tanto de gente suficiente, um tanto de gente maravilhosa, um tanto de gente vivendo a vida dos sonhos, né? Tendo tudo que eu gostaria de ter, né? E aí eu começo a me comparar com ela. Ao me comparar com ela, seja com o corpo dela, seja com o dinheiro que ela tem, seja com as viagens que ela faz, seja com esse marido maravilhoso e perfeito que ela tem, eu começo a me sentir impotente. Eu começo a me sentir alguém que não tem nada, alguém cuja vida é absurdamente banal. E aí eu começo a gerar uma insatisfação. E essa comparação, ela se dá em relação à mídia, ela pode se dar em relação ao seu passado, né? Ah, naquela época eu tinha tudo, aquela época que era boa para mim, aquela época que eu era feliz, né? E também se comparar com pessoas próximas que já estão alcançando aquilo que você gostaria, né, de alcançar. E aí ela traz a ideia de que esse sentimento de escassez, essa cultura da escassez, ela é muito própria de sociedades, né, que têm uma tendência à vergonha e à humilhação e que estejam profundamente enraizadas na comparação e despedaçadas pela desmotivação. E ela traz a ideia de que, né, a fórmula da escassez, ela está muito atrelada, né, à ideia da vergonha, da comparação e da desmotivação. A vergonha, ela traz como o medo do ridículo e a depreciação, né? Eles são usados como forma de controlar. Então, quando você tem que, como é que você sabe que uma sociedade ela está assim enraizada, né, na vergonha, na comparação e na desmotivação? Quando você começa a se perguntar, o medo do ridículo e a depreciação, elas são usadas para controlar as pessoas e mantê-las na linha? Apontar culpados é uma prática comum? O valor de alguém está ligado ao sucesso, à produtividade ou à obediência? Humilhações e linguagens abusivas são frequentes? E quanto ao favoritismo, o perfeccionismo é uma realidade? Ou seja, uma sociedade que cultiva ou que cultua essa ideia de perfeição, né? Que ridiculariza e deprecia
né? As pessoas que não estão no padrão, que não estão na linha, né? A sociedade que ensina, ao invés de que a gente assuma a responsabilidade pelos nossos atos, ela ensina a cultura de culpar o outro. Ela cria um modelo tão forte de perfeição que faz com que as pessoas automaticamente atribuam a culpa por tudo que lhes acontece ao outro, para não se verem como alguém que não é perfeito. A pessoa que não dá conta, né, de errar. É uma sociedade que cultua a perfeição, ela não dá espaço para o erro. A pessoa que erra é uma pessoa com problema, é uma pessoa que não pode existir, né? É o culto da vergonha, do ridículo. E muitas vezes é por isso que nós temos tanta dificuldade, né, de aceitar ou de reconhecer o nosso erro. Por quê? Porque a gente foi doutrinado, né, a obedecer. Fomos doutrinados a estar dentro de um padrão. E toda vez que a gente não corresponde a esse padrão, ou que a gente erra, né, o erro é sair de um padrão de perfeição, de um ideal de perfeição, nós nos sentimos a pior pessoa do mundo, né? Nós não o erro ele está atrelado a essa ideia, né, de muitas vezes de fracasso, né, temporário, porque aquele que não sabe, ele vai errar, porque ele está aprendendo. Todos que se dispõem a aprender vão errar, porque o erro é parte de qualquer aprendizado na vida, seja o aprendizado num ofício, seja um aprendizado no ofício de viver, de estar na arena da vida, né? Eu vou errar como mãe, eu vou errar como companheira, eu vou errar como profissional. Quantas vezes? Mas eu faço tudo isso tentando o quê? Acertar. E se eu não me dispuser a isso, ou se eu for ridicularizada, se eu for humilhada cada vez que eu erro, eu passo a acreditar que é melhor não fazer do que errar. E o quanto que a sociedade que a gente vive vem pregando isso o tempo inteiro, né? Para você saber se é uma sociedade que cultua a comparação, né? Ela traz a ideia de que a competição ela é saudável, mas as pessoas são confinadas a padrões estreitos em vez de valorizar as suas contribuições e talentos específicos, né? O quanto que a nossa sociedade valoriza o talento individual, o quanto que ela fala assim, olha, vai olhar qual é o seu talento, o que você faz bem, o que você transborda, né? Que é essa ideia dos talentos que cada um tem, né? Nos foi confiado talentos próprios e temos a responsabilidade de fazê-los desenvolver. Mas aí, dentro de uma sociedade que cultua a comparação, o que ela faz? Eu não posso, não, eu não quero o meu talento, eu quero o talento do outro. Eu não quero olhar o que eu tenho de bom, eu quero aquilo bom daquela pessoa. E aí eu passo a desejar o que o outro tem, e muitas vezes, inclusive, a querer que ele não tenha, que o que é dele seja meu. Né? Nós chegamos a esse extremo, ou de não nos sentir valoradas, né, na nossa habilidade. Por quê? Porque o que eu tenho não é valorado pela sociedade. Isso acontece desde a infância, né? Quando você está ali no seu grupo, em que não importa se você, mesmo pequeno, você toca piano, porque o grupo ele gosta e valoriza quem joga futebol, ou quem joga handball, ou quem tem um cabelo gigante. Não importa se você é inteligente, se você mas você é bonita? Você tem um cabelo grande, né? E olha que interessante, você pode ter 1000 qualidades, mas se você não tem aquela qualidade que aquele grupo valora, você não é nada. Então, é uma inversão de valores aos quais nós estamos submetidos.
e aos quais, na verdade, nós sim fomos submetidos através da nossa criação, mas mais que isso, mesmo depois de adultos, nós nos mantemos nessa submissão, né? Mesmo depois que nós já temos valores diferentes, que nós já conseguimos nos perceber como dentro de uma maturidade onde nós temos coisas positivas e coisas negativas, nós ainda nos pegamos nos sentindo um zero à esquerda se a gente está com uns quilinhos a mais, né? Se a gente não está com destaque profissional, se a gente não está ganhando aquele valor que a gente considera como, não, aí esse valor me mostra que eu sou competente, né? Então, isso é muito sério. Por quê? Porque a gente ainda hoje aceita essa submissão. E depois, como saber se a gente vive numa sociedade, né, da desmotivação? Se perguntando: as pessoas estão com medo de correr risco ou tentar coisas novas? É mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias, histórias e experiências? A impressão geral é de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando. Todos estão se esforçando para serem vistos e ouvidos. É exatamente uma sociedade onde não tem o espaço de escuta. Todos querem falar, todos querem ser vistos. E se todos querem falar, ninguém quer ouvir. Então não há o espaço do acolhimento, não há o espaço para você ser visto. Há sim uma disputa desse lugar de fala. Então, é muito interessante quando a gente começa a perceber, né, que quando uma sociedade é governada, né, por esses três aspectos, é preciso, para que você vença isso, um estado muito grande de consciência, para você começar a enxergar isso, né, a começar a ver o quanto que isso te oprime, o quanto que isso tem feito sentido para você, né? O quanto que isso te faz crescer ou te faz potente ou tira completamente a sua potência e a partir disso se comprometer com a sua própria vida, se diferenciar, em sair desse padrão de vergonha, desse padrão de comparação, né? E desse padrão de desmotivação, através de muito trabalho, né? Então, para você vencer essa cultura da escassez, você precisa se comprometer com a sua vida, ter muita, primeiro, consciência do que está acontecendo, se comprometer com a própria vida e trabalhar para se fortalecer, para que você dê conta, né, estando bem e fortalecida, acreditando em quem você é, né, você dar conta de não se deixar, de não se submeter, né, a esses padrões, a essa rigidez, né, e a essa demanda social, né, que tanto nos atormenta ao invés de nos engrandecer. Então, gente, com isso, né, eu vou aqui fechar o vídeo do YouTube, né, agradecer a participação de todos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se você não inscreveu no canal, se inscreva, para que você possa receber todos os vídeos que nós postarmos. E amanhã nós continuamos o nosso estudo do livro A Coragem de Ser Imperfeito.